No vídeo anterior fizemos uma construção teórica, né, da evolução de um ket de estado que tem um potencial dependente do tempo, certo? Então aqui nesse vídeo a gente vai aplicar a ferramenta que desenvolvemos no vídeo anterior ao problema de dois níveis dependentes do tempo. Isso por quê, né? Porque a gente já sabe, né, já mencionei algumas outras vezes, né, em vídeos anteriores, que soluções exatas assim em teoria quântica são muito difíceis de acontecer, né? Mas o problema de dois níveis, né, com um potencial oscilante senoidal, que é o que a gente vai ver aqui, ele pode ser resolvido de forma exata, ok? Então, para começar, nós vamos utilizar o nosso Hamiltoniano total, né? Então aqui, ó, vamos pegar o Hamiltoniano que definimos anteriormente, que tem uma parte H0 que não depende do tempo, né? E uma outra parte que é um potencial dependente do tempo, certo? A nossa construção teórica realizada no vídeo anterior gira em torno desse determinante, desse Hamiltoniano, ok? Então, nesse Hamiltoniano, digamos que o H0, né, então vamos colocar assim, ó, onde esse H0 ele pode ser escrito como E1, 1, tá? Mais E2, né? 2, 2, certo? Aqui vamos sempre considerar que E2 é maior do que E1, né? E o nosso potencial V de T, ele é da forma gama E elevado a I ômega T, 1, 2, né? Mais gama E elevado a menos I ômega T, 2, 1. Né? Então, isso aqui nada mais é do que quando a gente coloca esse Hamiltoniano na forma matricial, ele fica aqui com essas autoenergias na diagonal principal, como está representado aqui, né? E na diagonal secundária fica esses termos dependentes do tempo, que é I elevado a ômega menos I ômega T e gama E elevado a I ômega T. Tá? Então aí a representação, né, assim, abrindo, né, essa matriz, ficaria dessa forma, certo? Então, aqui vamos considerar tanto o gama, né, quanto o ômega, né, como números reais positivos, tá? Então, vamos calcular os elementos de matriz desse potencial, né? Então, para início de conversa, a gente tem que o V12, né, que nada mais é do que o potencial, né, sanduichado aí pelos kets 1 e 2, né, na verdade o dual do ket 1 e o ket 2, né? Então ficaria assim, ó. Ele é o que? É basicamente a gente colocar aqui o Bra1, né, o ket 2, Bra1 e o ket 2, né? O que vai resultar disso? A gente vê que o segundo termo aqui que está somando, ele vai desaparecer, porque esse produto interno ele só é 1 quando esses fatores são iguais, né? E ele é 0 quando são diferentes. Então tudo que vai restar quando a gente faz isso é apenas esse primeiro termo, beleza? Então isso era só para ilustrar, né? Vai ficar assim, ó. Então esse V12 ele vai ficar como gama E elevado a I ômega T, né? Enquanto que o V21, né, a gente vai fazer a mesma coisa, né? Vai sanduichar esse potencial com o dual do ket 2 e o ket 1, né? Fazendo o que a gente fez anteriormente, ó, seria como colocar 2 aqui, 1 aqui, né? Aplicar o 2 aqui e o 1 aqui. Então nessa forma quem vai desaparecer, porque vai zerar, é o primeiro termo aqui da soma, né? O outro vai resultar em 1, certo? Então com isso o resultado vai ser gama E elevado a menos I ômega T, né? E quanto aos kets V11 e V12, eles serão iguais e serão ambos 0, né? Por quê? Porque se a gente fizer assim, ó, um aqui,
um aqui, um aqui, ou se for o 2 também, tanto faz, né? A gente vai ver que, apesar de o produto interno entre 1 e 1 resultar na unidade, né, em 1, ele está sendo multiplicado pelo produto interno entre o cat, entre o BRA2 e o cat1. Né? Isso aqui vai zerar. A mesma forma vai zerar esse outro termo aqui também. Ó, né? Então, com isso, independente de como a gente coloque, né, vai zerar completamente o potencial. Tá? Então, assim a gente já tem, né, todo o nosso... todos os elementos dessa matriz da matriz que representa o potencial. Né? Então, assim, né, a gente utilizando, né, lembrando aí da equação que deduzimos no vídeo anterior, né, onde chegamos que, de forma geral, a equação diferencial que precisamos resolver, ela assume a forma matricial da seguinte maneira: C1 ponto, né, C2 ponto, até o Cn, onde esse n vai representar a dimensão do espaço vetorial do nosso problema, né? Ou seja, quantos elementos, quantos cats de base a gente possui. Tá? Aí aqui vai ficar o V11, né? Aqui V12 é elevado a I ômega 0, e é ômega 0 mesmo que eu tinha colocado. Deixa eu só consultar aqui, se eu não me engano. Ômega 1, 2, né? Vou colocar aqui, um é ômega 0, né? E o outro é o dual dele, né? O dual não, desculpe, o conjugado dele. Né? Então aqui vai ficar V21 é elevado a menos I ômega 0 T. Né? E o elemento de matriz restante, né? Até chegar no enésimo termo. Né? Isso multiplicado, né, pela coluna, que representa o cat das amplitudes. Né? Aqui vai ficar o C1, C2 até o C enésimo termo. Né? Mas o nosso problema ele é de 2 níveis. Né? Então, se a gente considerar aqui, ó, para n igual a 2, o que a gente vai ter? A nossa equação vai se reduzir a IH cortado, C1 ponto, C2 pontos, C2 ponto, né, quer dizer, e aqui dentro, né, da nossa matriz quadrada, representando a matriz do nosso potencial, vamos ter os elementos V11, V12, V21 e V22, que a gente já calculou aqui no quadro anterior. Né? Então, com isso, temos que os elementos da diagonal principal são nulos. A gente já coloca aqui, ó, ambos iguais a 0. Né? E os elementos restantes, né, eu tenho aqui o V12 da primeira linha, segunda coluna, gama é elevado a I ômega T. Né? Então eu vou ter o V12, que é gama é elevado a I ômega T, né, multiplicado por E elevado a... aí aqui vai ficar... Aqui eu vou fazer diferente, ó, como um é o simétrico do outro, por questão de conveniência mesmo de notação, vamos fazer assim, ó. Esse aqui negativo e esse aqui positivo, né? Então vai ficar menos I ômega 0 T. Aí embaixo vamos ter o gama é elevado a menos I ômega T, né? Vezes, aí sim, o E elevado a I ômega 0 T. Vou afastar mais esse zero aqui, multiplicado pelo C1, C2. Né? Então podemos ainda simplificar um pouco mais essa matriz para deixar esse nosso sistema, né, na representação matricial como C1 ponto, C2 ponto, né, 0 aqui. Então, um produto, né, de potências, conservamos a base e somamos o expoente, e vê que no expoente eu tenho o I e o T que são que não mudam, né? Então podemos colocá-lo em evidência, né, e o restante dentro do parênteses. Então fica gama é elevado a I ômega menos ômega 0 T, né? E no termo de baixo
aqui eu posso fazer a mesma coisa, eu posso colocar dessa vez o menos i em evidência, né? Aí aqui eu vou ficar com ômega menos ômega zero dentro do parênteses, né? Para poder conservar. Então gama é elevado a menos i, ômega menos ômega zero, t, aqui é zero, multiplicado por C1, C2. Então, a equação que temos que resolver, né, ela tem o seguinte aspecto. Aqui, ó, abrindo, né, esse sistema linear, né, não mais nessa notação matricial, mas na forma de sistema mesmo, a gente tem a seguinte, né? Bom, a gente tem aqui, ó, linha vezes coluna, né? Então vamos ter IH cortado, C1 ponto é a derivada de C1, então a derivada em relação ao tempo de C1 igual a 0 vezes C1 dá 0 e gama o exponencial vezes C2, eu vou ter gama exponencial de I, ômega menos ômega 0, T, C2. Tá? E a mesma coisa fica com a equação de baixo, né? Ela vai estar... deixa eu só ver se eu dá para copiar. A equação de baixo vai mudar apenas isso aqui, ó. IH cortado, del t, C2, né, derivada de C2, igual a... Agora também, né, linha vezes coluna, então vamos ter esse gama exponencial multiplicado por C1 e 0 C2 vai dar 0. Então vai sobrar apenas gama exponencial menos I, ômega menos ômega 0, T, C1. São essas duas equações que temos que resolver, essas duas equações diferenciais para a gente resolver o problema. Tá? Porém, para resolvermos o problema, precisamos saber o comportamento, né, desse termo aqui dentro do exponencial entre parênteses, né, esse ômega menos ômega zero, pois temos duas situações distintas, né, a serem consideradas. Quando ambos são iguais a zero, que é a situação de ressonância, e quando ômega é diferente de ômega zero, né? Aí nesse caso temos a situação não ressonante, onde a resolução ela é um pouco mais comprida, né, do que o primeiro caso, e utiliza a fórmula de Rabi. Por isso eu vou separar aqui nesse vídeo, eu vou resolver primeiro aqui o caso de ressonância, quando o ômega for igual a ômega zero, né? Então quando isso acontecer, você vai ver que esse exponencial vai ser E elevado a zero, então vai dar 1, né? E nossa equação vai ficar na seguinte, ó. Então ômega igual a ômega zero, e H cortado, derivada em relação ao tempo de C1, vai ficar igual a gama vezes C2, né? E na outra equação, IH cortado, derivada em relação ao tempo de C2, é igual a gama vezes C1. Então, nesse caso, na situação de ressonância, temos essas duas equações a serem resolvidas, beleza? Então, como que a gente resolve? A gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos aplicar, né, aqui nessa primeira equação, o operador diferencial, né, em ambos os lados da equação. Tá? Então, com isso, o que a gente vai ter? Derivando aqui o lado esquerdo, vai ficar IH cortado, derivada de segunda ordem em relação ao tempo de C1, vai ser igual ao gama, derivada de C2 em relação ao tempo, né? Mas, quem é a derivada de C2 em relação ao tempo? Aí a gente olha para a equação de baixo, né? Se eu isolar aqui a derivada em relação ao tempo de C2, vamos ver que, passando o I para o outro lado, a gente simplesmente multiplica por menos I, né, para ficar 1. Então vai ficar menos I, gama, e o H cortado passa dividindo. Tá? Ou seja, derivada em relação ao tempo de C2 é menos I gama H cortado C1. Tá? Portanto, vamos ter IH cortado, derivada de segunda ordem em relação ao tempo de C1, vai ficar gama multiplicado por isso daqui, ó, a gente acabou de colocar. Tá?
vai ficar menos I gama ao quadrado sobre H cortado C1. Então, como é que a gente isola, né, a derivada de segunda ordem de C1? Passando esse H cortado para o outro lado. Então, ó, esse H cortado, ele vem aqui para o outro lado, multiplicando por esse H cortado, então fica ao quadrado. E esse I, ao passar dividindo, vamos ter menos I dividindo por I. Então, isso aqui vai dar menos 1. Né? Então, vou botar só o menos aqui na frente mesmo. Tá? E esse I aqui desaparece. Temos essa equação diferencial para ser resolvida a princípio. Né? E como que a gente resolve essa equação diferencial? Né? Ela é de segunda ordem, mas o que a gente tem que pensar é o seguinte. Qual função cuja derivada, depois de você derivar duas vezes, resulta no simétrico aditivo dela mesma? Né? Uma função que satisfaz essa condição é a função cosseno. Porque o que acontece quando você deriva o cosseno de x? Isso vai dar menos seno de x. E quando você deriva isso de novo, né? Aí você deriva o seno de x, que dá cosseno. Então, derivada em segunda ordem do cosseno de x é menos cosseno de x. Então, a função cosseno é um bom palpite de solução. Tá? Então, vou copiar aqui para a gente dar continuidade à discussão no próximo quadro. Né? Então, com isso, vamos ter que o C1 de t, né, ele é uma função do tipo um coeficiente qualquer, que eu vou chamar de C1 de 0, né, multiplicado pelo cosseno de gama t sobre h cortado. Tá? Precisa ser esse argumento dentro do cosseno para que eu obtenha esse termo aqui de fora, né, que eu tenho aqui dentro, ou que eu tenho aqui na equação de cima. Porque quando eu derivar o cosseno uma vez, aí esse termo vai sair, né, negativo, gama h cortado. E quando eu derivar outra vez, né, ele vai sair novamente. Aí vai ficar ao quadrado aqui e ao quadrado aqui. Tá? Então é por isso. E esse coeficiente é o valor que eu obtenho quando o t é igual a zero. Né? Uma situação digamos, é um fator de contorno. Né? Condição de contorno, como é comumente chamado. Tá? Então, tendo essa equação, né, a gente pode substituí-la na seguinte equação. Né? Vamos fazer assim, só para destacar aqui a nossa solução, por enquanto. Né? E vamos voltar aqui na segunda equação, a derivada em relação a C2. Né? Então aqui, ó, IH cortado, derivada em relação ao tempo de C2 é igual ao que mesmo? É gama C1, né? Então, gama C1. Né? Lembrando que C1 e C2 são dependentes do tempo. Eu para economizar a notação, eu omiti, né, esse C1 de t, beleza? Porém, a gente já obteve o C1 aqui em cima, né? Olha ele aqui. Então o que a gente vai fazer é simplesmente repetir. IH cortado derivado em relação ao tempo de C2 vai ser gama multiplicado por C1 multiplicado pelo cosseno de gama t sobre h cortado. Tá? Então, com isso, vamos passar aqui essa equação para o próximo quadro. Com isso, a gente obtém o seguinte: vamos calcular aqui o C2. Né? Como que a gente calcula o C2? Vamos isolar essa derivada em C2, né? Fazendo como? O h cortado ele vai aqui, ele passa dividindo, né? E o i, a derivada em relação ao tempo de C2. E o i, ao passar para o outro lado, ele vai com o menos i, multiplicando por esse termo. Tá? E como que a gente dá continuidade para encontrar a solução disso aqui? A gente integra. Se a gente quer o C2 ele está derivando, a gente aplica a função inversa da derivada, que é a integração. E ao integrar do outro lado também, como tudo até aqui é constante, podemos colocar a integral logo aqui em relação à função. Tá? Aqui em relação a dt
e aqui também em relação a dt. Então aqui vamos ter o C2 de t, todo esse termo constante se repete, C1 de 0, né? E a integral do cosseno, a gente pode fazer aqui um adendo bem rapidinho, né, do cálculo 1, né? A gente resolve essa integral por substituição, né, que vocês devem lembrar como funciona. Vamos chamar o γt sobre h cortado de x, o que nos dá precisamente o t como sendo h cortado sobre γ vezes x. Portanto, o dt é h cortado sobre γ dx, né? Então aqui o que temos que calcular é o seguinte, é a integral do cosseno de x, e quem é o dt? É h cortado sobre γ dx. Como h cortado sobre γ é uma constante, e a gente vê que h cortado aparece em cima e embaixo, o γ também aparece em cima e embaixo, esse termo desaparece, né? Então a expressão para o C2 de t vai ficar I C1 de 0. A integral do cosseno é o seno não de x, né, mas a gente já faz a substituição, que é o γt sobre h cortado, né? E assim obtemos a nossa expressão para a amplitude C2 de t, né? Então, a gente pode considerar, né? Bom, calculamos aí as condições iniciais, né? Calculamos não, né? Identificamos condições iniciais em cada um desses termos, e nesse daqui também faltou o seguinte: quando eu faço essa integração, existe um coeficiente envolvido, né? Então, uma soma, né? Você soma mais um coeficiente, aqui no caso. Então, aqui eu acho que... não, faltou o menos aqui também na frente, né? Então, desculpem, eu coloquei o menos e esqueci ele aqui, né? Então, mais uma constante, porque quando eu integro uma função qualquer, uma função f de x qualquer, né, o resultado é a função, cuja derivada resulta nesse termo que está sendo integrado, mais uma constante, tá? Então faltou colocar essa constante que eu vou chamar de C2 de 0, né, que é a condição de contorno quando t é igual a 0, né? Então assim, agora sim temos a forma mais completa, né, do nosso coeficiente, né, nosso coeficiente C2 de 0, tá? Então, quem são esses termos que aparecem aí quem são esses termos da condição inicial, né? Então, a gente pode fazer assim, escrever condições iniciais, né, e estabelecer uma interpretação para poder deduzir, né, quem são essas condições iniciais, né? Então, se a gente considerar que o sistema, né, da forma como a gente descreveu, ele está no estado energético mais baixo, né, a gente vai ter então, por exemplo, para esse coeficiente C2 de t, cuja função a gente pode colocar aqui, ó, o coeficiente na frente, C2 de 0, menos I C1 de 0, né, vezes seno de γt sobre h cortado, né? Se a gente considerar que ele está no estado mais baixo, significa então que para eu conseguir obter a energia mais baixa eu preciso que seja negativo, né, já que tem um termo, alguma coisa subtraindo outra coisa, né? Então, para a gente conseguir o mais baixo, esse termo que está independente aqui, ele tem que ser 0, né? Então precisamos que o C2 de 0 seja 0, né? E outro, para poder maximizar o valor desse termo negativo, precisamos que o C1 de 0 seja igual a 1, né? Esses são os únicos dois valores que satisfazem? Não são, mas é o que a gente pode considerar, tá? Porque eles atendem bem ao problema, né? Uma vez que a função seno, quando ela é real, ela varia de menos 1 a 1, tá? Então, admitindo que o seno vai atingir o maior valor possível, já para a gente conseguir o menor valor da energia, já que está negativo,
então o C1 de 0 ele pode ser igual a 1, né, para a gente maximizar esse valor do seno, certo? Portanto, o que a gente tem aqui, né? Temos a primeira equação diferencial, derivada de C1 em relação ao tempo, igual a gama C2, né? Então, quando t igual a 0, vamos ter IH cortado, a derivada de C1 de 0 em relação ao tempo é igual a gama C2 de 0. Mas quem é C2 de 0? É 0. Então, temos que a derivada de C1 em relação ao tempo é 0. Tá? E outra é que IH cortado del C2 del T igual a gama C1, a gente faz o mesmo tratamento, né? Quando t é igual a 0, nossa equação diferencial vai ser a derivada em relação ao tempo de C20 vai ser igual a gama C1, né? C1 de 0, ou seja, vai ser gama, né? E tirando esse IH cortado aqui do lado, inclusive a gente poderia ter feito isso na equação de cima, né? Passa dividindo por 0, então fica só desse jeito. E aqui, como o resultado é gama, né? Então, quando o I passa para o outro lado, ele vai como menos I, multiplicado por gama, e o H cortado passa dividindo, né? E assim a gente simplifica essa equação, tá? Então, tendo aí esse valor, né, agora a gente tem condições, né, de estabelecer como fica a equação da amplitude, né, C1 e C2. Né? Então, lembrando que o C1 de T, né, a gente chegou aqui, isso é igual a C0 vezes cosseno de gama T sobre H cortado, né, significa então que o C1 de T vai ser igual a C1 de 0, a gente já estabeleceu que era 1, né, então vai resultar em cosseno de gama T sobre H cortado, né, enquanto que C2 de T vai ser igual a C2 de 0 menos I seno de gama T sobre H cortado. Né? Então, C2 de 0 a gente sabe que é 0, isso aqui vai resultar em menos I seno de gama T sobre H cortado. Tendo esses valores aí para as amplitudes, né, a gente pode concluir que a probabilidade de encontrarmos o sistema nos estados do ket 1 ou ket 2, né, representado pelos kets 1 e 2, em algum tempo t qualquer, corresponderá ao módulo ao quadrado dessas funções de amplitude. Né? Então aqui, ó, portanto, podemos até escrever, ó, a probabilidade do sistema está nos estados, né? Tô aqui escrevendo de forma bem desleixada mesmo, né? Estar nos estados representados pelo ket 1 e também no ket 2, né? D, né? Isso é considerando, né, em algum momento t qualquer, né, vai ser do módulo ao quadrado de C1 de t, né, que corresponderá a cosseno ao quadrado de gama t h cortado, né, e módulo ao quadrado de C2 de t, né, que também menos i ao quadrado, né, vai dar, quando a gente elevar isso ao quadrado vai dar 1, então aqui vai ficar seno de ômega t h cortado ao quadrado, né? E assim, esse resultado é muito razoável, né? Seria até de se esperar, né, alguma coisa do tipo, porque o nosso sistema só tem dois níveis possíveis, ele é de dimensão 2, é o ket 1 ou o ket 2, né? Então, tendo essas probabilidades, independente, né, de qual seja o valor, a soma delas tem que ser igual a 1, né? Acontece que, pelo o teorema fundamental da trigonometria, cosseno ao quadrado de um ângulo qualquer mais o seno ao quadrado desse ângulo é igual a 1, né? E é justamente o que temos aqui.
Então assim preservamos, né, a questão da soma das probabilidades para obter a probabilidade concreta. Então o sistema sempre vai estar ou no 1 ou no 2, né? E essa probabilidade é dado por esses valores. Aí a gente vai precisar de um determinado valor do tempo para saber para qual valor ela pende mais em determinado momento, certo? Então, com isso, a gente fica por aqui, né? E no próximo vídeo a gente continua discutindo a situação não ressonante, utilizando para isso a fórmula de Rabi. Até mais.